Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais que vai ao ar regularmente aqui no nosso canal no YouTube, toda segunda, quarta e sexta-feira. Quero te convidar também a estar participando das nossas demais atividades. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, eu tenho pensado em um texto nesses dias, inclusive compartilhei em alguns grupos de WhatsApp que eu participo e também no Facebook, uma breve reflexão que eu fiz sobre esse pequeno texto que nós vamos pensar hoje. Não é nem um versículo, é a parte A de um versículo que se encontra no livro de Gênesis, primeiro livro da sua Bíblia, capítulo 1, primeiro capítulo da sua Bíblia, no versículo de número 28, a parte A. Diz assim a palavra: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos vivido em uma época de todo tipo de inversão de valores, de todo tipo de inversão de princípios. E uma coisa que eu tenho visto ultimamente é uma preocupação enorme de vários grupos e também, ou seja, da humanidade como um todo, em tentar proteger os animais, proteger as plantas, proteger as fontes de água. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Isso não é ruim. Isto não é ruim. É válido que nós cuidemos do mundo que o nosso Deus nos deu. Porque também no livro de Gênesis, quando da criação do homem, Deus o coloca em um belo jardim e diz ao homem o seguinte: cuide disso aqui, lavre essa terra, trabalhe nesse lugar, dê nome aos animais. Deus, desde o começo, se preocupa com o cuidado com a sua criação. O homem foi posto sobre a criação para dominar, para estar sobre ela, mas também para cuidar dela, para arar a terra, para trabalhar a terra, para cuidar de tudo aquilo que Deus criou de forma tão gloriosa. Mas, como eu disse, é uma época de inversão de valores, em que nós temos visto mundos e fundos sendo aplicados para cuidar dos animais. Mundos e fundos que são aplicados para cuidar do meio ambiente, sejam as plantas, sejam as reservas minerais, sejam as nossas reservas de água. Se você agride um animal, você vai automaticamente preso, e isto é certo, a pessoa tem que ir presa mesmo, não se deve judiar dos animais. Porém, veja a inversão, enquanto nos preocupamos e temos visto grupos e a humanidade se preocupar tanto com animais, se preocupar tanto com plantas, se preocupar tanto com água, se preocupar tanto com minerais. Por outro lado, nós vemos o crescimento de uma campanha, por exemplo, a favor do aborto. Nós vemos o crescimento e uma marcha cada vez maior de um movimento contrário à família. Nós vemos uma marcha, um movimento cada vez maior pela desconstrução do papel do homem e do papel da mulher, conforme estabelecidos na palavra de Deus. A Bíblia traz uma realidade. Adão, cuide do jardim. Mas a Bíblia também afirma, e nós lemos hoje em Gênesis capítulo 1, versículo 28, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação de Deus é boa, meu irmão e minha irmã. A criação de Deus é perfeita. A criação de Deus é agradável. Mas a coroa de toda esta criação é o homem. Quando nós colocamos qualquer outro item da criação acima do valor de uma vida humana, nós deturpamos e invertemos o valor do que Deus estabeleceu. Jesus, em um futuro, quando ele voltar, haverá uma nova criação. Todas as coisas serão restauradas
E todo o dano que o pecado causou será jogado por terra. Porém, Jesus fará isso no futuro. Mas se você parar para pensar, Jesus já veio. E quando ele veio a primeira vez, ele não veio para restaurar a criação, ele não veio para fazer novos os animais, ou fazer novos os cursos d'água, ou para fazer novos as riquezas naturais. Jesus veio para fazer novo o homem. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para dar o valor de uma alma. Uma alma, a minha alma, a sua alma, que custou a morte do Filho de Deus no madeiro. Como eu li em certo lugar uma vez, Deus se fez homem, o Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Jesus não veio para salvar nada a não ser a humanidade. Jesus veio para salvar pessoas. Vai haver o dia em que ele fará toda aquela criação do Éden, toda aquela criação de Gênesis 1. Jesus fará ela nova na sua vinda. Mas Jesus faz a sua vida nova hoje. E nós temos que tomar muito cuidado com todo tipo de inversão. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. As coisas serão feitas novas no futuro. O ser humano é feito novo hoje, quando ele crê em Cristo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Jesus veio para fazer a mim e fazer a você novas criaturas nele. Por mais que seja extremamente importante cuidarmos de toda a criação, a coisa mais preciosa que existe é o ser humano. E neste ser humano, a coisa mais importante que existe é a sua alma. E na trajetória desta alma, a coisa mais importante que existe é o seu destino eterno. Vamos caminhar cuidando do que Deus nos tem delegado. Mas vamos tomar muito cuidado para não cairmos no engodo de Satanás e colocarmos animais ou plantas acima do homem, porque não foi isso que Deus fez. Deus colocou o homem para dominar sobre todos eles. Vamos cuidar de todas as coisas, mas entendendo o valor e o papel que Deus estabelece ao homem e Deus estabelece à mulher. Vamos cuidar de tudo que Deus tem nos dado, mas principalmente vamos amar os nossos filhos, cuidar das nossas crianças, apresentar o Evangelho de Cristo para eles. Quando nós chegamos no ponto de uma sociedade que se preocupa muito mais com animais, plantas, ovos, cursos d'água ou riquezas minerais, do que se preocupa com o ser humano, mostra o quão longe estamos andando dos propósitos de Deus para a humanidade. Existe uma ideia de que nós não podemos valorar muito o homem, e realmente nós não devemos dar um valor para o homem maior do que a palavra de Deus diz, mas também nós não devemos rebaixar o homem abaixo do que a palavra de Deus afirma. Você é importante. Você é relevante. Jesus morreu para que você tivesse a vida eterna. Deus se fez homem, habitou entre nós, morreu no madeiro, pagou o preço que eu não poderia pagar, que você não poderia pagar, para que você fosse feito nova criatura hoje, vivesse a vida eterna com Ele a partir de hoje, e sim, seja transformado, junto com toda a criação, na volta dele. Nós somos aquilo que carregamos, a imagem e a semelhança de Deus sobre a terra. Que Deus te abençoe, que você durma sabendo do valor que você tem para Deus e sabendo que você está acima de toda a criação, porque você carrega a imagem e a semelhança do Criador e Sustentador
de todas as coisas. Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te conduza, que Deus te abençoe de uma forma toda especial. E que você possa verdadeiramente ter uma boa noite com Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.